Pelo Fábio, acho que tem um viés até legislativo, Pedro Paulo. Por que se permite a recuperação das áreas de risco? Eu acho que a recuperação é reocupação, né? Reocupação das áreas de risco. Exatamente. Por exemplo, tem uma MP 547 muito recente agora que explora exatamente esse viés aí, né? Obrigando os prefeitos a fazerem o cadastramento de área de risco e evitando a ocupação de áreas de preservação permanente e principalmente áreas de risco, né? Enfim, então a legislação, tanto a proposta do Congresso, que eu tenho conhecimento, não tenho conhecimento do Senado, mas do Congresso também, ele é uma proposta também que atua tanto na defesa civil quanto no meio ambiente, enfim, N áreas de alto interesse. E exatamente atenda a essa pergunta aí. Porque o grande problema é que as áreas de risco são ocupadas porque não houve nunca um planejamento de cidade no Brasil, né? As cidades, inclusive, eu estava conversando há pouco com o Rafael sobre este assunto. Cidades que foram planejadas quando da sua fundação, como Londrina, Belo Horizonte, só para citar esses exemplos, tem diversas, Goiânia e tal, hoje estão totalmente com problemas seríssimos por falta de continuidade no planejamento, né? Porque não utilizam racionalmente o uso urbano, né? O solo, o uso do solo, ele é totalmente descurado, né? E descaracterizado. Então, por exemplo, se eu quero fazer um loteamento, eu faço. Então, aí a prefeitura libera. Então depende do interesse do investidor, do que um planejamento adequado da prefeitura. E o que se quer agora na legislação, pelo menos em rápida olhada, assim, eu dei uma olhada muito rápida sobre o assunto, no texto, mas o que eu vejo é a preocupação do legislador de corrigir essa distorção, que é muito grave e certamente vai ter de ser resolvida. Caso contrário, vai virar um caos total. Nós temos vários bons exemplos dessa questão de reocupação, né, de área de risco. Algumas cidades, como Campinas, São Paulo, Blumenau, que têm ações efetivas de retirar as pessoas, bloquear a área, né, cortar, algumas cidades cortam luz, porque realmente é muito difícil. A gente tem que ter a consciência que é um assunto complicado, porque essas pessoas não é simplesmente a moradia só. Você diz, vamos morar em outro local. Elas têm os amigos, elas têm a vizinhança, elas cresceram ali, às vezes estão próximas ao trabalho. Então é um problema amplo, por isso que a gente fala, o assunto é tão transversal e tão complexo que precisa de um compromisso de várias entidades de governo. Essa nova medida provisória citada pelo Pedro Paulo, ela vai para votação logo no Senado. Ela tem essa preocupação, mas quem que encabeçou isso? O Ministério das Cidades, voltada principalmente ao trabalho do Ministério das Cidades, que é atuar em áreas urbanas, áreas com grande ocupação nos grandes centros urbanos, né? Então a gente vê que estão tendo ações, mas hoje, na verdade, o município tem autonomia pelo Pacto Federativo para atuar nas suas áreas, né? É difícil para a União ou para o Estado trabalhar dentro do município. O município também tem que ter políticas de uso do solo, plano diretor, tem que ter instrumentos que principalmente, como a pergunta do não sei o nome dele, do Fábio, que efetivamente impeçam essas pessoas de retornar para essas áreas, né, que é o que ocorre de forma sistêmica. Olha, o tempo está andando rapidinho, estamos quase no final de mais este bloco. Vamos eliminar a questão aqui do Fábio de Arapiraca de Alagoas, o terceiro ponto que ele cita, que já foi mais ou menos respondido. Muitas áreas de risco não têm saneamento nem galerias pluviais. O que está sendo feito a respeito? Não é uma pergunta que a gente também numa teleconferência vai poder responder, porque ela tem muitas facetas, né? O Ministério das Cidades é responsável. Tem um grande investimento nisso. Tem um grande investimento nessa área. Dentro do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, ele tem uma estrutura para macro-drenagens e para contenção de encostas para os municípios, né? É um recurso razoável, são 11 bilhões para investimento nessa área. Então, só um segundo, Rafael, vamos já encaixar a pergunta de Blumenau, aqui de Santa Catarina, do Marco Augusto Selle. Por que não são feitos estudos de piscinões em algumas cidades do Vale do Itajaí, aqui em Santa Catarina, como foi feito em São Paulo, onde resolveu em boa parte as enchentes em grandes bairros? Como é que é o nome, Pedro? Marco Augusto. Desculpa, Marco Augusto.
Marco, eu vou dizer que o Vale do Itajaí hoje talvez seja um dos grandes problemas assim de repetição dos mesmos desastres, dos mesmos eventos, as mesmas vulnerabilidades, mas muito tem sido feito, né, pelo Estado. A tua cidade, Blumenau, é um exemplo hoje, né, eu tenho a oportunidade de há alguns anos, rodo o Brasil trabalhando com defesa civil, e digo que é uma das defesas civis mais bem preparadas do país, mas a solução estrutural para o problema a gente não pode discutir aqui. Existem técnicos, tem um estudo até de uma agência, da Agência de Cooperação Internacional do Japão, que teve 2 anos trabalhando no Vale do Itajaí, e apresentou recentemente uma solução, né? A gente tem que ser realista, porque as soluções estão normalmente, principalmente estruturais, ligadas a dinheiro. O dinheiro nunca é suficiente, né? Então, a gente vive num país que tem vários problemas, nós temos problemas relacionados à saúde, à educação, né? Então, particularmente sobre piscinão, eu não sei te dizer se é a estrutura certa. A gente sabe que existem umas áreas de contenção no Médio Vale e algumas estruturas de retardamento dessa inundação que estão sendo trabalhadas. São Paulo era a melhor solução, os piscinões. Sim, né? porque é uma área urbana. Tem né, muito piscinão. Isso. Tóquio Tem muito. Né? E aqui o Marco Augusto Célio de Blumenau ainda cita até a questão do Japão. Eu acho que tem um viés, de novo, legislativo. Ó. Por que não é implantado nas escolas públicas, municipais e estaduais matérias relacionadas à defesa civil, como feito em países como Japão, China e outros que sofrem com esses problemas? Está sendo previsto isso em alguma legislação aqui no Brasil, Pedro Paulo? Não, o Ministério da Educação faz parte do Sistema Nacional de Defesa Civil. E certamente eles estão preocupados com isso. Porque é na criança, é através da criança, na realidade, que se vai mudar um comportamento. O adulto é muito difícil mudar, né? Agora, se trabalhar bem a criança, certamente o resultado vai ser muito melhor. Esse assunto é fundamental, né? A gente sabe que hoje a grade curricular está muito pesada, né? É o que a gente colocou, a gente tem algumas histórias, algumas tentativas de se colocar isso. A gente sabe que é muito difícil e tem que ser realista, que hoje realmente é pesado, mas tem algumas iniciativas muito importantes. Por exemplo, que na Conferência Nacional de Educação de 2013, a próxima que vai acontecer, o assunto são desastres naturais. Desastres naturais. Pois bem, para ilustrar... Desculpa, não? É isso? Para ilustrar essa questão da educação, nós temos um VT que é com o coronel Arthur Cavalcante, e que fala justamente de iniciativas tomadas para envolver mais a juventude, né? Começar a educar os cidadãos lá nos primeiros anos da infância. Então vamos assistir a esse vídeo que nos fala dessa experiência de como tornar atrativo o trabalho de defesa civil com o coronel Arthur Cavalcante de Paiva, que é o gerente de defesa civil em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Vamos lá. Para o momento preventivo, nós estamos trabalhando com a questão da mobilização social através de formação de núcleos de defesa civil, seja ele de jovens nas escolas, envolvendo jovens e contribuindo para a retirada dos jovens da área de criminalidade, a envolvimento com essa criminalidade, com os adultos, que aí envolve a questão da consciência, da permanência, principalmente de núcleos comunitários que envolvam mulheres. Por que a mulher? Por que a questão do gênero? Porque a mulher é quem vive maior tempo em casa, a mulher é quem vive cuidando mais da casa e da família, e o marido normalmente, ainda que no Nordeste existe, vai buscar o sustento. Então nós temos envolvido bastante a questão das mulheres nos núcleos comunitários e adultos. Os núcleos comunitários jovens, como já lhe coloquei, é um envolvimento com os jovens no sentido de fazer com que ele não só se aproprie do ambiente em que moram e não degradam e não aumente as vulnerabilidades, como também a gente ajuda no sentido de ocupá-lo e, consequentemente, reduzir o tempo de probabilidade de estar na mão de organizações criminosas. E nós estamos agora com outra variante, que é buscar o envolvimento do décimo nenhum, ou seja, o envolvimento da criança no começo do seu momento de educação intelectual, para que ele possa ter uma compreensão dessa questão de risco e mais tarde nós tenhamos uma geração mais comprometida com a questão do meio ambiente e dos riscos. É interessante que a gente tenha estudado a característica desse jogo. Não é apenas um processo de convencimento verbal que a gente vai conseguir. É mostrar uma atividade cultural que envolve a questão da grafitagem. Né? O jovem ele faz aquelas coisas de reverência nas paredes de grafitagem. Então a própria grafitagem a gente usa
para que ele possa atraí-lo. A questão do movimento cultural, a questão do próprio cultural aqui no Nordeste, do frevo, do maracatu, do envolvimento com isso, a gente vai trazendo esse envolvimento cultural junto com a Defesa Civil para que possa efetivamente atraí-los e não simplesmente tornar uma atividade que não tenha atração por eles, né? E buscar essa atração de uma forma de um trabalho lúdico mesmo, um trabalho no sentido de envolvimento cognitivo, de um processo que saia um resultado para que nós precisamos, que era a preservação do meio ambiente e a compreensão dos riscos que ele tem, e aí, consequentemente, a sua prevenção. Este foi o Coronel Arthur Cavalcante de Paiva, gerente da Defesa Civil em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, e não nos Pernambucos. É conhecido seu, Rafael? Sim, Coronel Paiva. É uma excelente experiência essa. Sim, com certeza. Jaboatão é referência na questão dos núcleos comunitários, né? O NUDEC Jovem lá funciona muito bem. São estruturas que a gente utiliza como exemplo constantemente dentro da Secretaria para dar cursos e dar essa boa prática, esse bom exemplo, né? Muito bem, né? Como forma de criar cultura, né? Exatamente. Não é só correr atrás do prejuízo. As últimas perguntas pelo 0800 644 6106 ou tutoria@cepedcursos.ufsc.br. De Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, da Cebala Bach. As áreas de risco podem ser disponibilizadas no Google Maps? Então, que pergunta, né? A gente sabe, isso é uma grande discussão, Cebala, que os mapas de risco muitas vezes são feitos e são engavetados, né? A gente sabia que existiam mapas de risco que apontavam aquelas suscetibilidades na região do Cerrado do Rio de Janeiro, mas que é muito difícil para o poder público, principalmente local, evoluir com isso. Então, muitas vezes o mapa fica lá disponível, mas não é até muitas vezes utilizado, porque é uma situação dinâmica, né? As moradias mudam dentro as características mudam, né? Se agregam mais pessoas, mudam, as próprias condicionantes físicas do lugar às vezes mudam. Então a gente está estudando, e existem, né, dentro do Estado, existem algumas coisas, sistemas de informação geográfica. Não vai ser o Google, né, mas existem investimentos nisso hoje no país muito sérios, né, nós temos duas estruturas novas, o centro, quer dizer, uma estrutura nova que é o Centro de Monitoramento de Alertas e Monitoramento de CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, do Ministério de Ciência e Tecnologia, que está sendo estruturado dentro desse conceito, criar ferramentas de pesquisa, de monitoramento, de ação, que envolve também o mapeamento, e dentro da Defesa Civil Nacional, o SENAD, que está sendo reformulado, está sendo um grande investimento também em estruturas onde essas informações sejam dinâmicas e possam ser consultadas pela população ou pelos agentes de Defesa Civil, como diz quem trabalha com Defesa Civil. Muito bem, agora vamos lá para Toledo, no Paraná, do Diogo Pedro Paulo. Como está situada a Defesa Civil no Brasil? Está preparada para lidar com desastres naturais? Está bem preparada comparada com outros países? Como é que é a nossa legislação? Está acompanhando? Está atual? Com relação à resposta a desastre, eu não vejo grandes problemas, né? O grande problema, no meu modo de ver, é a prevenção. Estamos muito aquém. E a reconstrução, né? Porque normalmente uma ponte é reconstruída da mesma forma que foi feita antes, que a água levou e certamente daqui a 3 ou 4 anos vai cair de novo. Então, isso aí é que é o grande problema, né? Então, não existe uma preocupação. No Japão, por exemplo, tem aquela preocupação, fazer melhor do que antes, né? Isso é o mote deles, utilizado pelos japoneses. No Brasil, não é bem assim. Então, quer dizer, nós estamos muito carentes nessa área, no meu modo de ver, e precisamos avançar muito. Então, parabéns ao Coronel Cavalcante lá em Jaboatão, que trabalha com os jovens, né, criando uma nova cultura, né? É importante mudar a cultura nessa... Muito bem, então estamos chegando ao final de mais um bloco, vamos para um breve intervalo, mas continue enviando suas perguntas pelo tutoria@cepedcursos.ufsc.br. E tem a ligação gratuita também pelo 0800 644 6106. Pedro Paulo de Souza, obrigado pela presença, e o que podemos deixar de mensagem motivadora para os nossos alunos cursistas? Que aproveitem o curso, que aprendam o máximo possível e estamos à disposição.
Certo? O amigo é pesquisador aqui do Sim, CEPED do da Universidade Federal. Federal de Santa Catarina. Pode ser contatado através do portal do Sim, CEPED. do CEPED, sem problema algum. Muito bem. Estamos às ordens. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. O Rafael continua conosco para o terceiro e último bloco. A gente vai então, mas logo volta para o bloco de encerramento da capacitação básica em defesa civil. Até já.